Fala galera, beleza? Show de bola! Ele te dá 3 lâmpadas em paralelo ligadas a uma fonte de tensão, U qualquer. E chega a dizer que uma dessas lâmpadas vai queimar. E pergunta qual o valor da corrente elétrica que cada outra lâmpada que permanece acesa irá receber. Se essa corrente elétrica irá aumentar, se irá diminuir, se será a mesma. Primeiro passo. Identificar e perceber que a corrente elétrica que cada lâmpada dessa recebe, como estão em paralelo, submetidas à mesma tensão, é a mesma. Então, como as lâmpadas são iguais, elas recebem a mesma corrente. I, fazendo você perceber que a corrente elétrica enviada total pela bateria chega a ser quanto? 3I. Quando você vem para a segunda situação, galera, a lâmpada já não existe mais, uma delas. Mas as lâmpadas continuam ligadas à mesma fonte de tensão. Continuam ligadas à mesma bateria. Então, continuamos fazendo U igual a R vezes I. Então, a lâmpada tem que continuar recebendo a mesma corrente. Ou seja, eu continuo com a lâmpada recebendo I e I. Fazendo você perceber que nesse nó, essas correntes se dividiram. Então, a bateria só pôde fornecer quanto? 2I. Ou seja, a bateria, na verdade, passa a fornecer uma corrente menor quando uma das lâmpadas queima. Isso faz com que, na verdade, a bateria dure por mais tempo. E cada lâmpada ainda recebe a mesma corrente elétrica devido ao fato de estar ligada à mesma diferença de potencial. É claro que ela tem que receber a mesma corrente. É o benefício de uma ligação em paralelo. Ligações em paralelo são ligações independentes. Por mais que uma lâmpada queime, o outro aparelho fica funcionando normalmente. A bateria ela era obrigada a fornecer corrente para 3, por isso a bateria fornecia 3I. A bateria agora só fornece corrente para 2, então agora a bateria só fornece 2I, mas as lâmpadas continuam ligadas do mesmo jeito. Eduardo, explica de outro jeito? Vamos lá. Acho que alguns preferem esse tipo de explicação. Esses resistores estão em série ou em paralelo, galera? Em paralelo. Quanto é que é a resistência equivalente disso aqui? R sobre 3. Então eu faria U igual a resistência equivalente, que é R sobre 3, vezes a corrente elétrica de uma primeira situação. Então, essa corrente elétrica da primeira situação terminaria sendo 3 vezes U sobre R. 3 que multiplica U sobre R. Já na segunda situação, uma das lâmpadas queimou, deixou de existir, então só tem 2 resistores em paralelo. Qual é a resistência equivalente? R sobre 2. A bateria é a mesma, então U igual a resistência equivalente, que é R sobre 2, vezes I, corrente elétrica da segunda situação. Essa corrente elétrica da segunda situação terminou sendo 2 vezes U sobre R. Eu fiz isso porque eu queria que você percebesse que a corrente enviada pela bateria é 3 vezes alguma coisa, U sobre R. Já na segunda situação, a corrente enviada pela bateria é 2 vezes essa mesma coisa, U sobre R. Como a corrente elétrica ela reduziu de 3 para 2, a corrente enviada, cuidado, apesar dela ter reduzido de 3 para 2, ela agora tem que alimentar só 2 lâmpadas, o que vai fazer com que cada uma continue recebendo a mesma corrente elétrica. Show de bola? E isso corresponde justamente na tua questão ao gabarito como sendo o item E de escola. Show de bola.